no Tribunal Superior do Trabalho, no MPT, na Procuradoria-Geral do Trabalho, no Ministério do Trabalho, na AGU, etc. E é possível revelar uma das suas conquistas mais efetivas, que foi a defesa, a defesa da sobrevivência financeira das entidades sindicais brasileiras. Em razão da reforma trabalhista, os sindicatos estão passando por uma dificuldade financeira muito grande. Não temos nada de concreto no horizonte, não temos nada efetivo no horizonte. A única coisa que nós ainda temos hoje, com que nos apegarmos, é uma decisão do Supremo Tribunal Federal, que foi trabalhada, e eu vi a pessoa trabalhando, ministro a ministro, foi Miguel Torres. Então, hoje, o que nós temos de concreto sobre contribuição sindical, uma das pessoas que contribuíram efetivamente para essa conquista foi Miguel Torres. Miguel não se vangloria de ser presidente de uma das maiores centrais sindicais do Brasil, que é a Força Sindical, mas também não se deixa ser acometido pelo desânimo que com certa frequência se abate sobre o movimento sindical. Ele tem o sindicalismo como sacerdócio, seu histórico é de sucesso nas pelejas coletivas e seus eventuais insucessos são compensados com o espírito de que a luta faz a lei, que é um lema que o caracteriza ao final de suas lives e de seus discursos, a refletir o ímpeto da humanidade em resistir às injustiças sociais e aos desafios do mundo do trabalho. Miguel, a escola tem a satisfação de reconhecer seu trabalho e seu imenso esforço na preservação deste espaço de diálogo que algumas entidades ainda não se deram conta da importância. Muito obrigado pelo que você faz pelo sindicalismo brasileiro. Muito obrigado por possibilitar mais este congresso sindical. Convido você à mesa para que possamos rodar um vídeo em sua homenagem. Quero chamar a diretora, a coordenadora pedagógica da escola, a doutora Viviane, para entregar o prêmio ao Miguel. Não é o prêmio, é o certificado de reconhecimento de homenagem. Começamos assim mais uma etapa do nosso congresso. Miguel, se você quiser fazer dar alguma palavra também, rapidinho. Bom dia a todas as companheiras. Bom dia.
Bom dia aos companheiros. Um cumprimento muito especial aqui ao nosso anfitrião, Francisco Gerson. E agradecer essa homenagem, eu acho que muito generosa, mas me pegou de surpresa aqui. Muito obrigado pela consideração desse certificado aqui. E agora, isso é a prova que nós, da unidade que nós temos trabalhado, o sucesso também desse Congresso Internacional. Só foi possível chegar no 8º Congresso pelo trabalho da unidade sindical, coordenado pelo Dr. Francisco Gerson, mas também com as centrais sindicais. Então, essa homenagem aqui, eu estendo ela a todo o movimento sindical, a todos os participantes dos congressos internacionais anteriores e desse também. Então, muito obrigado a todas e todos. As maneiras e formas das suas bases sociais, né? E para enfrentar isso, nós temos que ter a participação na política, né? Nós ganhamos as eleições presidenciais com o presidente Lula, e ainda bem que ganhamos, que talvez a gente não estaria fazendo esse congresso aqui hoje, se não fosse assim. Mas ganhamos em uma situação muito polarizada, muito apertada a diferença. Talvez se tivesse uma semana a mais, nós evitaríamos dificuldades de ter ganho as eleições. E só ganhamos também porque o companheiro Lula teve a maturidade de aceitar uma frente ampla para poder fazer frente às eleições. Inclusive, fez esse debate e com muitas dificuldades dentro do PT e da CUT. Nós sabemos as dificuldades que o Lula teve naquele momento. Mas ele teve essa maturidade e mostrou que isso foi um fator decisivo para que ele pudesse vencer as eleições. Agora, nós ganhamos as eleições a presidente, mas não ganhamos o Congresso Nacional. Não fizemos uma bancada progressista dentro da Câmara Federal, nem no Senado. E aí, lógico, por consequência das Assembleias Legislativas também. Então, isso mostra que tem alguma coisa errada. Se nós temos um sistema eleitoral brasileiro que é proporcional, nós gostando ou não, e se entendemos como proporcional, a representação proporcional da sociedade dentro dos poderes, isso não está representado. Porque se nós, trabalhadores e trabalhadoras, somos a maioria da população, na hora da eleição nós não estamos representados nessa proporção dentro do legislativo e do executivo. Então tem alguma coisa errada. Então nós temos que partir dessa experiência e se lançar a esse movimento. Nós defendemos que temos sim que ter candidaturas agora, já nesse ano, a vereadores, na maioria das cidades que for possível, também as prefeituras, para a gente formar uma base para que em 2026 a gente possa melhorar essa correlação de força que nós temos no Congresso Nacional. Se não for assim, nós vamos ainda ficar sempre patinando. E isso é um exemplo que hoje está acontecendo, companheiros e companheiras. Nós estamos vendo a dificuldade para avançar a pauta a pauta de interesse dos trabalhadores, de interesse social, dentro do Congresso Nacional. Qualquer pauta para se avançar ali tem que se fazer negociação. E a negociação é aquela negociação mesmo, de toma lá, dá cá. É isso que está ocorrendo. Tem que fazer. Eu vejo alguns companheiros criticando o companheiro Lula, ele tirou o ministro para pôr outro, está cedendo por Lira, está cedendo por Centrão. Mas se ele não fizer isso, não avança nada do que ele tinha no programa de governo dele. O exemplo, a política de valorização do salário mínimo, que foi promessa e foi exitosa nos mandatos do companheiro Lula no passado, só foi possível ano passado porque ele teve que negociar. Senão não tinha avançado. Podia ser melhor? Podia, se nós tivéssemos deputados, o maior número de deputados progressistas, mas não tínhamos, teve que negociar. A lei de igualdade salarial de homens e mulheres só foi promulgada e só foi vencedora no Congresso Nacional porque teve que negociar. Ou vocês acham que ia ser fácil
com aquele Congresso totalmente conservador, aceitar que as mulheres têm o mesmo salário que os homens. Teve que negociar, teve que ceder, teve não só a ministérios, mas empresas estatais e direções. Foi isso que aconteceu. Agora, podemos criticar o companheiro Lula? Não podemos. Mas disso nós temos que tirar as lições. E essas lições passam pela nossa participação, pelo nosso entendimento que nós temos sim que entrar na política, e não estou falando amigo de trabalhador, nós temos que estar lá, os sindicalistas têm que começar a entrar nesse mundo para representar os trabalhadores, porque é ele que sabe o que os trabalhadores e as trabalhadoras precisam, ele sabe. Podemos até errar com alguns, mas é um erro que se corrige mais fácil, os outros já entram errando. Então nós precisamos disso. Tem um exemplo aqui, parabenizo o Moura, está na política, poucos hoje sindicalistas estão na política, o Moura se expôs, está fazendo o papel de vereador, e muito bem, como outros também nós temos pelo Brasil, mas ainda é pouco. Então, nesse debate que a gente vem, oportunamente, no 8º Congresso, a gente precisa ir para as bases e conscientizar o trabalhador da necessidade. E o movimento sindical? O movimento sindical também precisa tirar as vaidades da frente, e quando as eleições tirar os candidatos, que a gente consiga ter unidade também nas candidaturas. Não adianta sair 10 candidatos de uma mesma base, do mesmo território sindical, que a gente não vai eleger. Temos que saber como fazer isso, e essa discussão ela já está atrasada para se fazer. Então nós precisamos aproveitar esse momento, aprender com as lições que nós passamos, e nós precisamos avançar, e para avançar, para a gente ter um país melhor, um país que se desenvolva, que respeite as pessoas, que tenha o social como sua prioridade, passa pela mão e sim também pelo movimento sindical. Por enquanto, muito obrigado. Para dar continuidade ao tema, ao debate, nosso companheiro da UGT, Canilha Pegado. Bom, companheiros, bom dia a todos. Vou cumprimentar aqui a todos os integrantes da mesa.